Os limites da interpretação, esse é o tema do programa Direito e Literatura de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Tenho umas perguntas para vocês, enfim, de continuidade. André, por que a interpretação e seus limites, ou os limites da interpretação, são importantes ou são tão importantes no direito? Pois a gente estava falando sobre objetivismo e subjetivismo e as consequências que isso tem, né, no direito desde sempre, e sobretudo os efeitos que produz hoje. E no Shakespeare, no Mercador, que é o texto que eu trouxe, isso também aparece no Medida por Medida, um texto do qual tu gosta muito, o Shakespeare antecipa uma porção de coisas. A gente pode fazer aquela leitura de Shakespeare, de Hobbes e o surgimento do Estado, como é que isso já está presente. E aqui no Mercador também fica muito claro que não existe a lei em si, e só existe a lei interpretada. Ou então, se tu quiser, a lei que é a palavra do soberano sobre o direito, que é a decisão, que é o que vale. No fundo, Pórcia é a personagem que faz o julgamento, mas ela faz o julgamento com interesse, né? Ela se transveste de magistrado, de jurisconsulto, para conduzir o julgamento num determinado sentido. O que eu quero dizer com isso? Faz um julgamento absolutamente parcial, um julgamento interessado, um julgamento a partir da sua vontade. O que diz, e acho que é uma chave de leitura para esse texto, que continua sendo polêmico e vai ser polêmico nos próximos séculos. Bassanio, seu amado, sem saber que ela está travestida de juiz, no julgamento, faz o seguinte suplício, Drayton. Assim suplico-vos, torcer a lei uma só vez ao menos. Tendes força para isso. Uma injustiça pequena cometei, para fazer-lhes uma grande justiça, assim frustrando no seu intento a este cruel demônio, se referindo ao Shylock, que é a libra de carne. E no final das contas, embora isso seja logo no início do julgamento, é exatamente o que ela faz. Torce a lei, né, faz uma interpretação super legalista, super literal, hiperliteral, para que o contrato seja inexecutável e, enfim, aí o amigo, o mercador, amigo do seu amado, reste absolvido, enfim, e o judeu, ao final das contas, condenado. Queria pegar essa deixa, né, claro. Do torcer a torcer lei. A lei. Porque um dos grandes problemas que nos aflige agora é, depois da Segunda Guerra, depois de todas as injustiças, né, a qual a Europa foi acometida, sobretudo o problema das leis de Nuremberg, né, claro. o Carl Schmitt, etc., né? O comportamento repressivo, né, dos grandes professores universitários, etc., né, causou aquele rebuliço dos anos 60. E aí, determinados personagens, entre os quais o nosso querido Foucault, adorado e admirado por todos nós, mas nem sempre pelas boas razões, veio ao Brasil com essa boa nova, né, daquelas palestras, A Verdade e as Formas Jurídicas. Sim, ou seja, uma espécie de burla, né, exatamente como no drama do Shakespeare, uma burla, manipulação do ponto de vista. Então, ele apresentou para o grande deleite de todo mundo a velha tragédia Édipo, né, que sempre tem as simpatias do lado do Édipo, né, da sua busca da verdade, do sacrifício de si em função da verdade. Uma leitura completamente alterada, ou seja, ele vai mostrar que Édipo é nada mais do que um tirano em busca do poder, ele faz assim, inúmeros deslizes, ele corta o texto em 1000 pedaços, faz desleituras assim, das mais desenvoltas e nos apresenta então essa tragédia da abjeção, né, que não do é mais poder, o Édipo, já é uma outra coisa. Já é outra coisa, né? Então, essa leitura, ela na verdade, ela tinha como intento uma espécie de burla mefistofélica, né, para todo mundo rir. Mas o que aconteceu ao longo das últimas décadas é que esse tipo de leitura se tornou um padrão. E se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Exatamente. É uma mera vale retórica. tudo. Vale tudo. Uma No direito se chamaria... um sofismo total. Então, eu sofismo acredito total, isso. que no direito, como na minha área, isso virou uma espécie de senso comum, né? Eu não sei como os alunos de filosofia, né? Às vezes eu tenho a impressão também, que nós perdemos completamente os padrões e tudo é agora em função, e sempre com os supostos argumentos que nós temos que estar abertos a outras categorias sociais, a outras categorias de idade, etc., né? Então, como velado argumento social e democrático, nós introduzimos, na verdade, Você deu todo o pano de fundo para a pergunta que eu queria fazer para o Drayton, que são as neofilosofias e o relativismo. Em Drayton.
esse fenômeno para o qual a Catherine chama atenção é algo muito nefasto, vamos dizer assim. Né? Os limites da interpretação significam também há limites naquilo que a gente pode fazer na interpretação. Pois. Também esse aspecto. Não se pode fazer tudo. Há limites até para o ato de interpretar. O famoso texto do Humberto Eco, né? Claro. Os limites da interpretação. É o título de um livro do Humberto Eco, exatamente. Hoje também dá para dizer que tem um primeiro Humberto Eco e um segundo, porque depois ele se arrepende um pouco daquela coisa do piquenique, de que cada um traz o sentido que quer. Exatamente. Faz uma meia-culpa, dizendo calma. Faz toda uma encenação, né? Claro. de dialogar com os outros professores, o Hort e companhia. Tentando combater essa postura que eu chamei antes de realismo ingênuo, ou a postura dogmática, como se chama. O objetivismo ingênuo. Dogmática não no sentido de dogmática jurídica, no sentido que o Gerd Bornheim usa no livro Introdução a Filosofar, que é a postura não questionadora, dogmático nesse sentido. Claro. Contraposição depois a uma hipercrítica que acentua demais a subjetividade, esse relativismo pragmaticista. Então nós temos que levar esses dois aspectos em consideração, mas chegar a um outro ponto. Eu gostei muito da tua introdução, né? Para ter paródia, precisa ter ode primeiro. Exato. Você precisa algum padrão, mas né? Isso é genial. Isso, vocês conseguiram atingir o ponto do estofo, brincando um pouco, com a questão dos limites. Por quê? Porque quando o Drayton vai falar da paródia, tem que ter a Catherine diz, tem que ter a ode. E o André, quando vai falar dos limites, a questão do objetivismo na lei, objetivismo no sentido filosófico e não de vontade ou não da norma, você consegue exatamente mostrar o tema do programa. Mas quanto a essa questão do texto relativismo... Texto e norma, não há norma sem texto, enfim, como a gente faz no direito. Essa questão do relativismo, Leni, tu sabe bem que os juristas gostam muito das leituras do Nietzsche, né? E do chavão, do clichê, quase uma moda de hoje que fatos não há, só há interpretações, como exatamente. se isso significasse que nós pudéssemos, então, fazer a interpretação que bem entende, né? Quando diz assim, fatos não há, só há interpretações, eu diria assim, só há interpretações porque há fatos, enfim. Sim, mas só há interpretações dentro de um contexto que se sustenta, né, de alguma maneira, seja pela vida cotidiana, seja pelas práticas ambientes. E aí, assim, para tentar agora costurar isso que tu está dizendo, Leni, você tem aqui tempo... Tem. Esse texto, esse modelo de juiz, vamos brincar assim, o modelo de juiz Pórcia, né, o modelo do Shakespeare nesse sentido, que é diferente e ao mesmo tempo não do modelo Ângelo, né, do medida por medida. Do Ângelo II. É um modelo de juiz que inspira uma parcela, para não dizer a totalidade, do movimento do direito alternativo no final dos anos 80 no Brasil e início dos anos 90, que diz a Pórcia fez uma grande sacada, distorcer a lei. Agora, aqui é uma questão de ser e tempo, Drayton. Distorcer a lei lá no direito brasileiro, ou aqui no direito brasileiro, mas lá que eu digo é lá no final dos anos 80, né, mudança da Constituição, o sistema ainda era um sistema ruim, com uma legislação infraconstitucional produzida por um regime que não era democrático, ou seja, um direito produzido ilegitimamente, em que tu precisava distorcer a lei para fazer justiça. Não, então, também... isso é uma coisa no final dos anos 80 e início dos anos 90. A pergunta é, por que insistir nesse mesmo modelo, Catherine, nos anos 2014, em que hoje a Constituição é boa? Por que distorcer a Constituição hoje? Então, isso muda de sentido. Uma transposição acrítica. Absolutamente. Total, né? E um enxerto, assim como tu disseste no exemplo do Nietzsche, às vezes tu pegas uma frase de um filósofo e enxerta no direito, mas em outro contexto que não faz sentido algum. Nenhum. Claro. Quando eu brinco com o conceito de Hermes, né? Hermes era um semideus, fazia intermediação da linguagem dos deuses para o comum dos mortais. Eu faço sempre uma nota de rodapé, eu explico, diz assim, atenção, cuidado. Esse Hermes não é o dono do que os deuses disseram, porque senão você... não tem limites aí à interpretação. Não, e também o Hermes é a representação de uma palavra que só vale entre deuses, entre super-homens, ou seja, e aquele cuja palavra os homens não podem acolher, não podem entender. Então, todo o mito do Hermes é que ele faz rir Zeus, e por isso que ele vai mudar do mundo terreno, né, do nosso mundo para o Olimpo. Ele vai falar lá em cima. Então E essa preocupação, então, Drayton, em cima de tudo nós estamos falando, o antirrelativismo, quer dizer, é possível, portanto, falar de verdades, obviamente. Sem dúvida. Quando falamos em limites da interpretação, o seu contraponto, é possível falar em verdades? É possível. E contemporaneamente, o Karl Otto Appel nos trouxe uma série de argumentos nesse sentido contra aqueles que
consideram impossível falar sobre a verdade. Isso. E ele já se movimenta numa autocontradição. E o Humberto Eco vai introduzir, né, esse exercício do constante deslize, né, da linguagem e dos fatos, né, da verdade, para chegar, no final das contas, a uma valorização através da comparação crítica, né, das verdades deslizantes, a que deve haver, então, alguma verdade em algum lugar. Então, por uma paródia, quanto mais a gente presta Agora, atenção... essa verdade da qual fala a Catherine e da qual fala o Drayton não é aquela que a gente busca no direito através de métodos interpretativos. Boa lembrança. Não é a mesma coisa. Então, por que eu digo isso, Drayton? Porque se você for pegar hoje os livros que a gente usa, ensina para os meninos, são 1.200 faculdades. Se você for pegar os livros que tem hoje no direito, Introdução 1, Introdução 2, Teoria do Direito, isso continua sendo ensinado absolutamente do mesmo modo há 200 anos. Ninguém vai falar sobre viragem, sobre giro linguístico, sobre giro linguístico ontológico. Não tem nada sobre isso, né? O Lênio trabalha com isso nos textos, mas se você for pegar assim, a bibliografia de massa, né, que é a que existe, não tem nada sobre isso. Os métodos são os métodos. Literal, finalístico, teleológico, histórico, sistemático e assim por diante. Isso, né? isso Como se isso fosse uma questão em que pudesse deixar o sujeito de fora para que todos chegassem a uma mesma certeza jurídica. Isso a gente chama de hermeneuticídio, né? Ou epistemicídio, né? Ou então o savinicídio, né? Pega lá o coitado Savigny, que escreveu algo num dado contexto e mata o Savigny. Foi citado há pouco no Supremo. Toda hora. Então tem que cuidar muito para não cometer um savinicídio, um epistemicídio, um hermeneuticídio, para não fazer uma espécie assim de matança da filosofia, né? Que é o problema que também da literatura, que acaba sendo invadida, né? Por instrumentalizações, né? Deixa eu só, isso me evocou, né? Outra história, né, do Machado, o lencinho, né, da Desdémona, né, que mostra a inocência da Desdémona, usado pelo Pentinho, né, para provar a culpa da sua esposa. Então, que no fundo os juristas são um pouco como o Bentinho. Como o Bentinho, exatamente. Vamos agora para um rápido intervalo. No último bloco do programa, a gente continua essa belíssima discussão sobre os limites da interpretação. Fique com a gente, nós já voltamos.